Você já ouviu falar de alguém que salvou uma nação inteira, mas que foi praticamente esquecido ao longo dos séculos? Uma figura bíblica que não aparece nas pregações, não está nas novelas religiosas e raramente é lembrada nos estudos, mas que teve um papel tão crucial que, sem ele, o rumo da história do povo de Deus poderia ter sido completamente diferente. Enquanto todo mundo conhece Moisés, Davi, Noé e Daniel, existem personagens escondidos nas entrelinhas da Bíblia que realizaram feitos tão grandiosos quanto, mas que foram apagados da memória popular. No vídeo de hoje, você vai conhecer um desses homens. Alguém que enfrentou o impossível, que arriscou tudo, e que, com coragem e fé, deixou uma marca eterna na palavra de Deus, mesmo que quase ninguém saiba seu nome. Fica comigo até o final, porque eu garanto, depois de ouvir essa história, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. O personagem que vamos revelar hoje viveu em uma das épocas mais tensas da história de Israel. Um tempo em que o povo estava ameaçado, o império era hostil, e a fé estava sendo constantemente colocada à prova. E o mais incrível, ele não era profeta, nem rei, nem guerreiro. Era apenas um homem comum, em uma posição estratégica, com o coração totalmente comprometido com a vontade de Deus. Seu nome é muitas vezes ignorado, mas sua atitude mudou o curso de uma geração inteira. Estamos falando de Mordecai, o primo e tutor da rainha Esther. Sim, Esther é bastante conhecida por sua beleza e coragem diante do rei, mas é Mordecai quem puxa os fios nos bastidores, quem percebe a ameaça antes de todos, e quem levanta a voz quando ninguém mais se atreve. Ele é o arquétipo do justo silencioso, que trabalha nos bastidores, mas sem ele, não haveria salvação. Mordecai era um judeu da tribo de Benjamim, que vivia no exílio em Suzã, a capital do Império Persa. Ele era o responsável por criar Esther como sua própria filha, após ela ficar órfã. Desde o início, vemos que ele era um homem íntegro, sábio e protetor. Mas o que torna Mordecai especial é sua percepção espiritual e sua firmeza diante do perigo. Quando Amã, o conselheiro mais poderoso do rei, exige que todos se curvem diante dele, Mordecai se recusa. Não por rebeldia, mas por fidelidade. Ele sabia que não podia adorar ninguém além de Deus. E é essa recusa que desencadeia toda a trama. Amã, tomado pelo orgulho e pela raiva, decide não apenas punir Mordecai, mas exterminar todo o povo judeu. É aí que Mordecai entra em ação, com sabedoria, estratégia e fé. Ele convence Esther a se posicionar, mesmo sabendo que isso poderia custar a vida dela. Imagine o peso dessa responsabilidade. Você percebe que seu povo inteiro será destruído, e a única chance de salvação depende de uma jovem rainha enfrentar o homem mais poderoso do mundo. E você, Mordecai, tem que convencê-la, preparar ela, guiar ela, tudo isso em silêncio, sem reconhecimento, sem aplausos. Foi exatamente isso que aconteceu. Mordecai envia uma mensagem para Esther com uma das frases mais poderosas da Bíblia. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Essa frase, até hoje, ecoa como um chamado para todos que se sentem pequenos, esquecidos ou desprezados. Mordecai não era um herói de capa. Ele era um homem de bastidores, que entendia seu papel no tempo de Deus. E por isso, ele moveu peças que salvaram toda uma nação da extinção. Depois de convencer Esther a arriscar a própria vida e interceder diante do rei, Mordecai não aparece mais nos holofotes da história, pelo menos, não aos olhos humanos. Nos bastidores, ele jejua, ele ora, ele observa cada movimento, aguardando o momento certo em que Deus revelaria sua mão. O plano de Amã, que parecia inabalável, começa a rachar de maneira sutil, quase imperceptível. Até que, numa noite aparentemente comum, o rei não consegue dormir. Ao pedir que lhe leiam os registros do reino, descobre algo que estava esquecido. Anos antes, havia um homem que salvou sua vida ao denunciar um complô para assassiná-lo. Esse homem, Mordecai, o mesmo que até então não tinha recebido nenhuma honra por seu ato de lealdade. No dia seguinte, num dos momentos mais irônicos e cinematográficos das Escrituras, o próprio Amã, que planejara a morte de Mordecai, é obrigado a conduzi-lo pelas ruas da cidade, vestido com as roupas do rei, montado em um cavalo real, proclamando a todos: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Dias depois, a queda de Amã é definitiva, e o trono que ele ocupava como segundo no reino é dado justamente a Mordecai. De anônimo a figura central, de esquecido a exaltado, de alvo de condenação a símbolo de vitória. Uma prova viva de que a fidelidade silenciosa, que permanece firme mesmo sem aplausos, é vista pelo Deus que sabe o tempo certo de exaltar aqueles que o honram, mesmo quando o mundo os ignora. Agora pense comigo, quantas pessoas vivem hoje como Mordecai? Fazendo o certo sem reconhecimento, protegendo, ensinando, orientando, mas sempre nos bastidores.
Quantos pais, mães, avós, professores, amigos, quantos estão ali, firmes, silenciosos, sendo usados por Deus de maneira estratégica, mas que o mundo nem percebe? Talvez você seja um Mordecai. Talvez você esteja plantando sementes agora que só vão florescer lá na frente. Mas a história de hoje mostra que Deus vê tudo, que Ele honra os que são fiéis, mesmo que pareça que ninguém está prestando atenção. E que, muitas vezes, os maiores heróis da fé não são os que estão no palco, mas os que estão ajoelhados em oração, firmes na palavra e prontos para agir quando for preciso. Se essa história tocou seu coração, se você aprendeu algo novo sobre esse personagem incrível que quase ninguém menciona, eu quero te convidar a fazer duas coisas agora. Primeiro, escreve aqui nos comentários: você já conhecia Mordecai? E segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja se sentindo esquecido, apagado ou sem propósito. Essa pessoa pode estar vivendo um momento de preparação, igual Mordecai viveu, antes de ser exaltado. E se você ficou até aqui, é porque essa mensagem te impactou. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo com histórias bíblicas que vão transformar sua visão da palavra. Lembra, Deus usa até os anônimos para fazer coisas extraordinárias. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe poderosamente.